Fala galera, vamos ver o que a mídia anda falando sobre o Flamengo aqui. Corte do SBT Esportes Rio. Vou deixar o link aí na descrição, os créditos. E vamos pro vídeo aqui, vamos ver o que a mídia anda falando sobre o reforço do Flamengo e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui. O Danilo chegou ao Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. Irritou super-herói ele, hein? Do SBT, inclusive. O jogador já será integrado nessa semana ao elenco do Filipe Luiz. Rodou. Uma chegada sem alarde. Danilo desembarcou no Rio na noite desta terça pelo setor de cargas do aeroporto do Galeão, sem ter contato com a torcida rubro-negra. Antes, o atleta se despediu da Juventus, clube que defendeu por mais de 5 anos e se tornou capitão. O dia de hoje será marcado por exames e pela assinatura do contrato no Ninho do Urubu. O rubro-negro terá 48 horas para regularizar o jogador a tempo da Supercopa do Brasil contra o Botafogo no próximo domingo. A expectativa é que ele já seja integrado aos treinos com o elenco de Filipe Luiz e possa estar à disposição o quanto antes. O jogador de 33 anos assina com o rubro-negro por 2 temporadas, após uma carreira de sucesso na Europa, com passagens também pelo Real Madrid e pelo Manchester City. Uma vez Flamengo. Chegou, hein, Vene? Mas chegou já para jogar? Como é essa situação? Até de regularizar ele, questões físicas. Como tá esse jogador? Bom, Fernandinha, ele estava no meio da temporada, né? Ele tá pronto. Vamos lá, pegar o exemplo do Juninho, por exemplo, que chegou recentemente também, chegou pronto fisicamente porque ele estava no meio da temporada. É óbvio que se a gente for parar e analisar, um jogador de 33 anos, você tem que tomar cuidado, você tem que estabelecer um planejamento para ele, se vai forçar muito agora no começo da temporada ou não aqui no Brasil, mas ele tá pronto para jogar. Tanto é que ele está correndo contra o tempo, ele até adiou a viagem dele para Minas Gerais para resolver problemas pessoais, para agilizar o quanto antes a assinatura do contrato dele, para ele ficar à disposição o mais rápido possível para o técnico Filipe Luiz. Pela manhã ele realizou exames de sangue numa clínica, aqueles procedimentos padrões. Agora à tarde ele vai ao CT Ninho do Urubu realizar os testes físicos e aí, dando tudo certo, ele assina o contrato dele válido por 2 temporadas. A chegada dele, eu vou pegar o exemplo do Filipe Luiz quando veio para o Flamengo em 2019, o próprio Rafinha, lateral direito, quando veio para o Flamengo, o Alexandro recentemente, é uma chegada que gera muito impacto. Estamos falando de um jogador que tem uma história muito linda na Juventus e estava muito próximo de assinar com o Napoli. Isso precisa ser mencionado. O jogador desistiu de ir para o Napoli da Itália e veio para o Flamengo. Ele não decidiu voltar para o futebol brasileiro. Ele decidiu vestir a camisa do Flamengo porque ele entendeu que ele atuando no Flamengo, ele pode continuar jogando em alto nível, tendo visibilidade, disputando títulos e fica mais perto da família, obviamente. Além disso, realizar o sonho dos seus familiares. Porque, segundo ele, os familiares são torcedores do Flamengo. Então, é uma contratação de impacto, chama muita atenção. Claro, eu não vou entrar no mérito dos custos, dos valores, porque eu não tenho também. Mas, individualmente falando, tecnicamente falando, repito o que eu falei ontem, uma baita contratação. E uma pessoa do Flamengo ainda me mencionou o seguinte, que eu não havia comentado ontem aqui. Vene, eu vi o programa, você falou muito bem que ele pode jogar de lateral, ele também pode jogar de volante, segundo essa pessoa do Flamengo. A ideia do Filipe Luiz é também utilizá-lo como volante. Então, essa versatilidade de um jogador que tem uma história muito linda na Europa. A gente não pode esquecer da quantidade de times em alto nível que o Danilo atuou, a Juventus também, a seleção brasileira. É um atleta que buscou também evoluir não só na parte técnica, mas também na parte mental. Ou seja, você tem que ser inteligente para jogar dessa forma. E o Filipe Luiz já deu entrevistas coletivas que quer jogadores que possam acompanhar a linha de raciocínio dele, o que ele entende sobre futebol. E eu não tenho dúvidas que o Danilo vai ter uma extrema facilidade para entender o que o Filipe Luiz vai falar, porque são 2 jogadores, no caso, o ex-jogador e um jogador inteligentíssimos, um técnico, Filipe Luiz, que vem se mostrando um cara extremamente alinhado com o novo futebol, e aí eu acho que o Danilo cai como uma luva nesse time do Flamengo, seja para jogar de lateral, zagueiro, volante, são variações que acontecem inclusive dentro de campo. Ele pode ser escalado como zagueiro, mas ele pode em algum momento virar volante, pode em algum momento virar lateral, e isso tudo faz o Filipe Luiz ter um leque de opções ainda maior para o Flamengo. O próprio Arthur Jorge, quando tinha o Tietê, às vezes ele fazia uma mexida ali com o próprio Tietê taticamente, Sim, bem sutil,
E aí a gente não tá falando de um lateral pra zaga, né? De um Sim. volante pra zaga. A gente tá falando uma coisa mais sutil ali no meio de campo. E aí as trocas aconteciam sem você O mexer Felipe com uma Luiz prancheta. faz atualmente com o Alexandre isso. É verdade. Sem mexer numa peça, ele consegue alterar o esquema de jogo dele. Falar nisso... O Fernando Diniz fazia isso com o André. É verdade. Até virava zagueiro, né? Exatamente. Em determinado momento. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo corre pra ter esse jogador domingo? No caso do Danilo, Isso. sim, eles estão tentando fazer isso para ele ficar à Ah, e tem disposição. como ele jogar? É porque, assim, é difícil dizer porque ele ainda vai assinar o contrato, aí tem todo o processo. os Eu acho trâmites melhor não. Na CBF. Porque pode ficar cansado, a temporada tá começando. Eu tô falando sério. Tem aquele... Tu tá rindo? Aí ano passado tava aqui, já botou o jogo lá, 2-0, 9 gols, não sei o quê. Imagina. Fernanda, de uma nisso. coisa eu tenho certeza, a responsabilidade é deles. Ô, Porque ano passado, ó, foi só chinelo do Quem é o Botafogo. atual campeão Não, da não, não. Libertadores? O Botafogo, primeiro turno, como é que foi? Chinelo. Ganhou. Segundo Nasceu turno. Pantera Negra. Exato. Segundo Vai. turno, chinelo Chinelada. também. Mas foi pouca Chinelada. chinelada? Pô, os torcedores do Botafogo já tá colocando o Flamengo como favorito, né? Porque sabe que provavelmente vai levar uma peia. E já tá colocando como favorito porque sabe que o time deles também já acabou, né? Nasceu ano passado e esse ano já foi-se embora também. Então, já estão colocando o Flamengo como favorito novamente. Dando 4, né? Lada. Então a responsabilidade é de quem? Dele? Dela, óbvio. Minha não, garoto. Sua. Você é a grande favorita Toda pra é esse dele. A duelo. responsabilidade toda é dele. Super. Você importante. acha que eu não recebi o corte? Na minha ausência neste programa, você falando assim, ó. E eu digo mais, Flávio Venick. O Flamengo é o grande favorito pra esse confronto com o Botafogo. Falou ou não falou, Pedrosa? Falou. Se é Pior pra que falar falou. sério, a minha opinião em relação a esse duelo? É. Sim, eu considero o Flamengo favorito. O Não vou negar grande pra você. favorito. O grande favorito. O grande favorito. Até porque estamos falando de um time que não tem treinador ainda, né, Pedrosa? É isso mesmo. Eu vou ser treinadora. Tô brincando. Assim, Eu vou. Inclusive, a gente tem que prezar o respeito, porque, de fato, o Botafogo vai ter um treinador na beira do gramado. Muita gente está tirando o atual treinador Carlos. do Botafogo pra nada, como se ele não fosse um profissional. Ele é um cara que estuda. Obviamente, ele não vai assumir o comando durante 2025. Mas eu acho que a gente tem que prezar esse respeito de verdade mesmo. Ô, Vene, fala. Porque parece que não tem ninguém na beira do gramado do não, e Botafogo, tem um entendeu? treinador. Quando a gente fala isso é porque ele é o interino, né? É. Sim, É o interino. sim. Não é o técnico que o Botafogo vai ter e nem tem que ter para 2025. Ainda mais com a quantidade de jogadores que o Botafogo tem de qualidade. O ponto é, inclusive, até uma notícia que saiu na ESPN, que o Rafa Benítez não quer vir pro futebol brasileiro. Ele seria a primeira opção do Botafogo e hoje o Botafogo vai acabar tendo que buscar outros nomes. E eu tenho Sabe o que certeza tá que o John... faltando? O bolo de cenoura. Ô, John, será que ele não levou o É, bolo de tem cenoura isso, pra né? ele? Pô, que tal o Renato Gaúcho no fogão? Seria uma boa, né? Leva ele lá no Flamengo. Não, eu já Olha tive aqui. essa experiência. Olha aqui, deixa eu falar. Eu quero saber uma coisa, Venê. Danilo chegou e aí então o Flamengo desistiu da contratação do Vitão. Não desistiu da contratação do Vitão, mantém a proposta, inclusive para o jogador de 5 anos de contrato, mas é aquilo, o Flamengo não está desesperado, não vai aumentar a proposta nem diminuir. Se o Inter quiser fazer negócio, o Flamengo faz, se os empresários conseguirem a liberação, o Flamengo faz. Mas, Venê, se o Vitão não vier, o Flamengo vai atrás de um outro jogador para essa posição? Não, ou é Vitão ou não vem ninguém nessa primeira janela de transferência. Por quê? Porque o João Vitor, zagueiro, está se destacando demais nas atividades. E o Felipe Luiz entende que ele pode dar conta do recado nesse primeiro semestre. E aí, na próxima janela de Legal. transferência, o Flamengo pode tentar a contratação de um outro jogador para essa posição. Mas com a chegada do Danilo o Flamengo, e também a evolução do João Vitor, o Flamengo fica muito tranquilo em relação ao setor defensivo no primeiro semestre. E eu concordo com essa decisão, tá? Primeiro semestre, se a gente for parar e analisar, tem começo do Campeonato Brasileiro, começo talvez de Copa do Brasil, Campeonato Estadual, e o Flamengo tem um elenco à disposição para conseguir E dar Libertadores. conta. Tem o começo da Fase de Libertadores grupos. também, mas eu acho que esse elenco hoje, no setor defensivo, dá conta do recado do primeiro semestre. Agora, no segundo semestre, aí eu acho que tem que correr atrás, seja o Vitão ou não. E já estamos percebendo na última década que a segunda janela é mais importante que a primeira janela. Ô, Pedrosa, uma piada que só você vai entender. Talvez ele não chegou ainda, o Vitão, porque para jogar não pode aparecer tantas cuecas. Eu confesso que eu não entendi mesmo. É complicado. Me ensina. É o esquadrão da moda, velho. É Olha uma aqui, bela ó. piada, realmente, né? Nossa. Joga lá no no Google. Google. Vitão cuecas aparecendo. Você vai entender o que eu tô falando. Olha aqui, a gente vai ter o primeiro...
Então é isso, galera. Esse foi o vídeo aí. Corte do SBT Esportes Rio. E é isso, a mídia já coloca o Flamengo como favorito, não tem jeito. E o Botafogo ali tá como um azarão. Ano passado jogaram muito realmente, atropelaram aí os times. Porém, foi só um ano e acabou. Esse ano, né, a expectativa pro Botafogo já não é boa, igual o ano passado. E o Flamengo vem mantendo a constância, né? Realmente, já faz anos aí que vem cada vez mais aprimorando o time. Agora com um técnico que sabe o que faz, né? Pelo menos até agora. E tem tudo para ser um grande técnico aí, né? Um novo Jorge Jesus, como muitos falam. E vamos ver o que dá nessa final aí e pro restante da temporada. Vamos ver se o Flamengo já começa com um grande título aí em cima do grande rival. E vamos ver o que dá com essa chegada do Danilo, né? Será que ele vai jogar domingo? Vamos ver. Tem o Alexandre já que chegou na temporada passada, já foi campeão. E vamos ver o que o futuro espera. E é isso, o vídeo foi esse. Deixe seu like, se inscreva no canal. E obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, até a próxima.